Salve rapaziada, bora para mais um vídeo. Agora para entender o L desse Solid aí, a gente tá quase terminando. Vamos passar pelo L, pelo I, pelo D. E agora a gente vai passar pelo famoso L, que muita gente não entende, que muita gente ignora ele. Inclusive ele é bastante difícil. É difícil de entender, é difícil de achar um exemplo da hora. Eu tive que cavucar bastante para achar um exemplo que fizesse sentido. Mas eu acabei achando um exemplo que fizesse bastante sentido e eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que com esse aqui vai ficar bastante claro para que serve esse L. Basicamente o L, ele significa Liskov Substitution Principle, ou princípio de substituição de Liskov. Por que se chama Liskov? Se chama Liskov por causa dessa mocinha aqui que está atrás da foto aqui, que hoje em dia é uma senhorinha, né, que se chama Barbara Liskov. Ela é uma cientista de computação, ela foi formada na Universidade de Stanford, ela criou bastantes artigos, contribuiu bastante para a comunidade, e um desses exemplos, um desses bases para programação, é justamente o L que ela criou, e ficou em homenagem ao nome dela. E o que ele fala? Ele fala o seguinte: o princípio da substituição de Liskov, ou Liskov Substitution Principle, foi introduzido por Barbara Liskov em sua conferência Data Abstraction, em 1987, e a definição formal de Liskov diz que, se para cada objeto O1 do tipo S há um objeto O2 do tipo T, de forma que, para todos os programas P definidos em termos de T, o comportamento de P é inalterado quando o O1 é substituído por O2, então S é um subtipo de T. André, eu não entendi nada, eu também não, da primeira vez que eu vi, ficou bastante confuso, e só foi fazer sentido para mim quando eu fui pegar uns exemplos que fizessem mais sentido, que tivesse uma mão na massa. Então, essa frase aqui gigantesca, que eu vou até abrir meu Epic Pen aqui, deixa ele executar aqui minha canetinha, esse emaranhado aqui, tudo complicado, eu não consegui entender a priori. Então, fui pegar uns exemplos práticos quando eu estava começando a trabalhar com programação para realmente entender o que é esse L. E ele pode ser facilmente traduzido por classes derivadas podem ser substituídas por suas classes bases. Eu vou mostrar um exemplo bem prático que isso aqui vai fazer total sentido. Então, tipo, não se apegue a essa definição aqui toda grandona, se apegue nessa aqui, que essa aqui vai salvar sua vida. Ela é bem simples, ela é bem fácil de entender. E por que a gente respeita o L e qual que é o benefício da gente estar respeitando o L? Quando a gente respeita o L, a gente também respeita o O, que é o Open e Closed Principle, ou seja, o aberto e fechado, que eu estou sabendo que cada classe faz, porque a classe base está mandando nela. Então, quando eu estou respeitando o L, eu também estou respeitando o O, e eu também estou, de certa forma, trabalhando com o O. Então, a gente tem classes mais concisas, mais previsíveis e de fácil teste. Assim como todo programador vai entender melhor as classes, não vai ter uma bagunça, não vai ter aquela sobra de letrinha. E quando que eu vou estar violando o L aqui? Vou estar violando em 3 instâncias. Quando eu estou sobrescrevendo ou implementando um método que não faz nada, ou seja, na classe pai tem, mas no classe filho eu não estou fazendo nada. Ou quando eu estou lançando uma exceção na classe filha, que no classe pai está funcionando bonitinho. Ou também eu estou retornando valores de tipos diferentes da classe base. Isso aqui não estaria acontecendo toda hora, principalmente no C# ou em linguagens fortemente tipadas, mas isso aqui pode acontecer bastante, por exemplo, num JavaScript sem TypeScript, ou quando eu estou usando TypeScript com N. Então, isso aqui vai ficar bastante confuso, mas vocês vão ver em uma situação, e eu creio que agora, quando eu pegar um exemplo, eu vou começar a explicar melhor. Então, vamos lá. Eu lancei um projeto aqui, como é de praxe, para a gente entender. Esse projeto você vai poder clonar lá no GitHub, e ele é diferente dos demais um pouquinho, porque ele tem 4 projetos de base. Então eu achei da hora de criar 2 instâncias de jeito certo e 2 instâncias de jeito errado, para bater um pouquinho mais nesse conceito aqui, porque é realmente difícil de entender ele, e é difícil de ter um exemplo cobrindo todas essas instâncias. Então, como eu mostrei aqui no slide, eu tenho 3 exemplos aqui, eu poderia ter criado 3 exemplos, mas eu acho que aí também já ia ficar maçante, já ia passar de 20 minutos, ninguém ia assistir. Então, bora lá. Eu tenho um exemplo aqui, um errado, e o que ele faz? Ele tem uma pastinha de classes e ele tem uma program. E a program
vai fazer o seguinte, ela vai ler o nome do gerente, deixa eu arrastar para cá, ele vai ler o nome do gerente, e vai ler o salário do gerente também, e vai criar a classe gerente, beleza. Ele depois vai ler o nome administrativo, o salário administrativo, e vai gerar um administrativo aqui. E como os dois partem de funcionário base, eu vou poder adicionar aqui. Então, funcionários da empresa, eu vou adicionar um gerente e um administrativo. Eles são diferentes, ó, administrativo e gerente. Mas como eles herdam de funcionário base, eu posso adicionar eles na mesma lista. E eu vou rodar essa lista aqui, pedindo para mostrar as informações, para executar o pagamento e mostrar quanto que ele recebeu do pagamento. Esse é o meu sistema básico, esse é o cerne do meu sistema. E qual que é o problema aqui? Nesse sistema aqui, os administrativos não recebem pelo sistema o pagamento, eles recebem por fora. Eles recebem dinheiro e recebem por fora. Essa é uma regra do nosso sistema. Só que por ele funcionar desse jeito, eu não poderia ter implementado ele da seguinte forma. Vamos abrir as classes. Nas classes aqui, se eu for ver, eu tenho aqui justamente o que eu falei que é o funcionário base. O que o funcionário base tem que ter? Ele tem que ter a construção recebendo salário, nome e cargo. Beleza, todo funcionário vai ter isso. Por quê? Porque ele vai receber o pagamento, eu preciso ter essas informações e também quando eu for printar na tela eu vou querer falar o nome e o cargo dele. Beleza, show de bola. No gerente que a gente falou, o business ele funciona normalmente. Ele vem aqui, implementa salário, nome, passa para base salário e nome e passa aqui algo estático que é o cargo dele propriamente dito, é gerente, então vou deixar como string já constante para não mudar hora nenhuma, para quando eu for clicar e mostrar informações, ele já vai jogar e chutar gerente lá para classe base, beleza? Ele herda, ou seja, ele é um funcionário base e ele retorna o salário dele bonitinho. Então, quando ele receber o pagamento pelo sistema, eu vou retornar isso aqui e o sistema vai ver constantemente isso aqui e vai printar na tela bonitinho. Beleza, tudo bonito. Só que o que acontece? Lembra da nossa regra de negócio que o setor administrativo, esse bonitão aqui, ele recebe por fora. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui como que foi implementado o administrativo. O administrativo, ele funciona bonitinho a construção, ele respeita a construção, então ele pega o salário, pega o nome, joga para a classe base, salário e nome, e também tem uma constante aqui para quando eu for imprimir as informações na tela. Só que o que acontece? Ele também sobrescreve e recebe pagamento, mas ele retorna zero. Por quê? Porque pelo sistema ele não vai receber o pagamento. Ele vai receber por fora, vai receber em dinheiro, ele não vai receber computado pelo sistema. É uma regra de negócio muito específica e eu não me atentei na hora que eu estava desenvolvendo esse problema. Eu não respeitei o L. E qual que é o BO disso? Ok, eu sei propriamente essa regra de negócio, eu sei que ele retorna zero, eu sei que ele não recebe o pagamento pelo sistema. Mas o que acontece? No programa, vamos supor que o front-end ele não sabe dessa regra de negócio. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai pegar o nome do gerente, vai pegar o salário do gerente e vai construir um gerente. Ele vai pegar o nome do administrativo, ele vai pegar o salário do administrativo. Só que ele pensa que todas as classes vão receber pelo sistema, porque a classe base está falando isso, vai receber pagamento. E quando eu executar esse sistema, eu vou tomar um banho de água fria. Porque o que acontece? Vamos rodar esse sisteminha aqui. Como é que eu faço para rodar esse sisteminha errado? Eu venho aqui, depois de clonado, né, obviamente, vou clicar Set as Startup Project e vou rodar o programa. Então, vamos lá, Solid 1, exemplo errado, vou executar. Vou colocar o nome do gerente, salário do gerente, nome de administrativo e salário do administrativo. Então, vou colocar aqui o gerente é o André, porque criatividade não é meu forte. E vou colocar aqui que o gerente, por não sei que motivo, recebe um salário alto, R$19.000. Beleza. Computei aqui, criei a classe bonitinho. Agora o administrativo, vou colocar um nome randômico aqui, vou chamar de Souza. E o Souza recebe R$7.000 por mês. Beleza, quando der Enter, então ele vai executar um processo. Vamos falar que depois de um mês vai executar para receber o pagamento. Esse loop está executando depois de um mês. Porque eu dou o Enter aqui, então ele vai executar exatamente isso depois de um mês. Beleza. O nome do funcionário é André, cargo do funcionário é gerente. Qual que foi o pagamento recebido? R$19.000. Número do funcionário Souza, cargo de um funcionário administrativo, pagamento recebido 0. Aí,
que acontece? Pelo jeito aqui que foi implementado, cara, cria uma confusão enorme. Por quê? Porque o que acontece? No meu sistema, eu tenho o recebe pagamento. E ele não está recebendo um pagamento. E o gerente está recebendo um pagamento. Ele está recebendo aqui bonitinho os 19 mil. Só que o administrativo não está recebendo. E não tem nada implícito no meu sistema falando isso. Então, eu, como um dev que cheguei agora no sistema, por ele não estar respeitando a orientação objeto do jeito correto, eu fico confuso. E gera confusão, porque eu estou desrespeitando o Solid. Então, a priori a gente viu um problema, que é não respeitar a base, não respeitar a implementação. Lembra no aberto e fechado que eu divido as classes, eu coloco tudo num macarrone com um código enorme, eu quebro classe por classe, fazendo cada coisa, e o cerne é a base? Vamos ver aqui então. O que a base fala? A base aqui, o funcionário base, fala que eu vou receber o pagamento. E se eu ler aqui também, olha para você ver, todos os funcionários recebem um salário por esse método. Se eu passar aqui no programa e vir aqui dar Ctrl Shift espaço, ele vai falar todos os funcionários recebem o pagamento por esse método. Então o desenvolvedor vai pensar, pô, o sistema faz o controle de salário. O funcionário base está me falando isso. Então perceba a confusão que eu estou criando por não respeitar todos os métodos que a base implementa. Então eu não posso simplesmente dar um return 0. Está errado aqui, eu estou quebrando uma regra de negócio. Então vamos agora para esse exemplo 1, respeitando o L e o... Ela já está respeitando o princípio de aberto e fechado, mas não está respeitando o princípio do aberto e fechado no quesito de eu estou realmente respeitando a cerne. Não, eu estou burlando uma cerne. Um método lá que recebe pagamento, eu só estou dando return 0. E está muito estranho. Então como é que eu faço isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou executar aqui o projeto 1 certo, vou citar ele como startup e vamos entender um pouquinho como ele está executando. Ele, a priori, aqui, se for você bater o olho aqui de primeira, bem rapidamente, você vai ver aqui que ele leu o gerente e calma aí. Ele produziu um quadradão aqui um pouquinho mais diferente. Eu não sei porque ele tá. Vou pegar a canetinha aqui, deixa eu ver, tá respeitando pelo menos a canetinha. Ele tá aqui, ó, digite o nome do gerente, digite o salário do gerente, depois ele tá vindo aqui, digite o nome do administrativo e o salário do administrativo. Beleza. Tá funcionando do mesmo jeito. E ele tá iterando aqui depois de um mês um for each para ver as informações e mostrar lá no sisteminha. Sabe o que acontece? Na arquitetura aqui do exemplo 1 da forma correta, eu tenho interfaces e eu tenho classes. Na classe funcionário base, ela tem uma cerne que todo mundo que for dela ela tem que respeitar ponta a ponta, 100% do jeito que ela falou. Então vou ver o que tem no funcionário base. O funcionário base só tem informações, só tem salário, nome e cargo. Mais nada, ou seja, todo mundo que herdar ela tem que ter salário, nome e cargo, mais nada. Então, todo mundo que tiver salário funcionário base, pelo menos eu sei que eu tenho as informações do meu sistema sobre esse funcionário. Esse funcionário está catalogado no meu banco de dados, ou seja o que for, porque ele tem que ter salário, nome e cargo. Beleza. E se eu vim aqui em administrativo, ele realmente constrói aqui. Administrativo, ele passa salário e nome, passa o salário e nome, e passa uma constante aqui administrativo, porque isso aqui não muda para todos os administrativos. Todos os administrativos têm um cargo administrativo, obviamente. Para o gerente também é a mesma coisa. Ele tem salário e nome, e ele passa para a base, para o pai, né? Salário e nome, e gerente também fortemente tipado, porque não vai mudar. O que muda aqui? Se você perceber, eu criei uma pastinha interface. Nessas interfaces aqui, eu estou trabalhando com composição. E por estar trabalhando com composição, eu vou criar uma interface. Aí mostra informação, ela começa com I, porque ela é uma interface. E se eu for entrar aqui, ela mostra informação do funcionário. Então eu sei que todo funcionário base ou acima dele tem que mostrar informação, desde que ele tenha essa interface. É um contrato mais modular. E eu quebrei aqui também, ou seja, antes, se eu vim aqui, funcionário base já fazia essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas, por regra de negócio do nosso sistema, lembra que todos mostram informação, mas só um recebe pagamento pelo sistema. Então, eu criei uma interface para mostrar informação e uma interface para receber pagamento. Quem tiver essa interface aí recebe pagamento, vai receber pagamento pelo sistema. Então, eu sei que se não tiver, não recebe. Então, lembra que eu deixei uma sopa de letrinha aqui no funcionário básico falando, ele vai receber pagamento, eu vou mostrar informações. Não, eu vi que pela regra de negócio, o administrativo não recebeu o salário pelo sistema, eu tenho que quebrar em algo mais modular. Se
o administrativo e o gerente recebessem um salário pelo sistema, eu podia colocar no funcionário base que essa função aqui, aí recebe pagamento e aí mostra informações, porque aí não vai ter problema nenhum. A partir do momento que eu vi que o administrativo já não recebe mais, aí eu tenho que quebrar e modularizar. Então, vai depender muito do seu sistema, você vai ter que entender como seu sistema funciona. Mas o importante do L aqui, que eu quero que você pegue, que é a abstração justamente do L, é justamente, herdou da base, ela também tem que ter aquela função, e ela não pode desviar da função. De que jeito que ela vai estar desviando? Aqui, estamos no slide, a gente tem os exemplos aqui. Então, ela vai estar desviando como quando ela sobrescrever, mas não faz nada, ou seja, ela retornou um zero lá no salário, né? Ou ela lança uma exceção inesperada, que é o que eu vou mostrar. Então, vamos lá com calma. Então, vamos ver como é que o sistema agora está tendo de behavior ou de action. Então, aqui, se eu for ver, o gerente, ele recebe o pagamento e mostra informações na tela. Mas o administrativo só mostra informações, ele não recebe o pagamento pelo sistema. Então, o que acontece? Lá em Program, eu vou ler o nome do gerente, vou ler o salário do gerente. Beleza, terminou o gerente aqui. Eu vou ler o nome do administrativo, o salário do administrativo e vou setar ele aqui. E eu tenho uma listinha de funcionários base. E eu vou adicionar os dois aqui. Só que o que acontece? Depois de passar um mês e literar em todos os funcionários que minha empresa tem, eu vou verificar se o funcionário tem o contrato de recebe-pagamento. Se ele tem o contrato de recebe-pagamento, eu sei que o meu sistema pode receber o pagamento e imprimir na tela. Caso contrário, meu sistema vai imprimir na tela que o funcionário recebe o pagamento por fora. Agora, quem for desenvolvedor e estiver entrando agora, mesmo que não tenha noções da regra de negócio, ele dificilmente vai quebrar o sistema, porque meu sistema está respeitando o Solid e ele está respeitando exatamente que a classe base tem só as coisas que ele deveria ter, cada um, e interface, cada um está cumprindo a interface do jeito certo. Então, cara, você vai consumir interface, vai herdar uma classe, cara, tem que herdar do jeito correto. Não pode ter maracutaia, não pode ter gambiarra. Você é gambiarra no seu sistema aí, porque uma hora vai quebrar, e vai quebrar porque o pessoal não estava esperando, beleza? Então vamos executar aqui. Então ele vai verificar se recebe pagamento, e como eu sei que todos têm que mostrar informação, todos vão herdar e mostram informação, eu já mostro sem fazer essa validação de if, porque meu sistema não vai quebrar, porque eu sei que é uma regra de negócio. O analista de negócio falou, cara, todo mundo tem que mostrar informação, então eu sei que todo mundo mostra, então eu executo aqui sem segundas programação defensiva, porque eu sei que é um fluxo limpo, ok? Então vamos lá, tá aqui, SolidL exemplo 1 certo, e vamos executar aqui. Agora que é o nome do gerente, não vou mudar, André de novo, vamos colocar o salário de 19 mil aqui, e o nome do administrativo de novo, Souza, que recebe 7 mil. E quando eu vou dar Enter, ele vai esperar um mês. Quando ele esperar um mês, hipotético, obviamente, né? Ele vai iterar a minha lista de funcionários e vai executar informações do meu sistema. Então vamos lá, deu Enter. Ele vai falar aqui, ó. O gerente recebeu o salário de 19 mil. Vou mostrar as informações dele depois, ó. Recebi o pagamento. E mostrei as informações do mês para ele. Beleza? Aqui o André, o Souza, perdão. Ele vai executar aqui, eu sei que, ó, vou dar display no meu sistema, ó, ele recebeu por fora, mas eu sei que ele recebeu. E quais as informações que já que ele não recebeu por dentro do sistema, qual que é? Na planilha que eu tenho, tipo de carga administrativa e salário de 7 mil. Então, perceba que quando eu respeito o L, ou seja, eu sei que a classe filha respeita o pai, eu sei que eu não vou quebrar o sistema. E, cara, não dá pra respeitar o que o pai tá pedindo, então já não é mais parte do pai, porque se é parte do pai, todo mundo tem que implementar do jeito certo. Cara, não dá, pô, eu criei uma classe pai aqui, tem que ter X método, mas essa classe filha não vai ter. Cara, você quebra isso e cria uma interface para isso. Aí eu sei que um vai ter e outro não vai ter. A gente vai trabalhar, em vez de com herança, a gente vai trabalhar com composição, beleza? É isso, eu espero que você tenha entendido, mas se você não entendeu ainda, não tem problema. Eu vou mostrar mais um exemplo para ficar 100% claro, porque esse aqui foi o exemplo 1 para começar a elucidar, e eu creio que com o exemplo 2 ele vai ficar 100% claro, beleza? Então vamos lá. Vou para a execução aqui, vamos para o exemplo 2 errado. Então vamos aqui, vamos executar aqui o 2 errado. Vamos colocar ele como startup e vamos ler o programa dele, vamos ler como é que está a arquitetura desse sistema aqui. Esse sistema aqui é um sistema bancário. Então, o que acontece? Eu tenho classes aqui. Vamos ler a classe. Eu tenho uma conta corrente e eu tenho uma conta salário. O que acontece? Na conta corrente, eu tenho um saldo
Eu tenho um percentual de quanto por cento ao mês ele rende e eu construo ela. Toda vez que eu construo uma conta corrente, ela começa com saldo zero. Eu consigo depositar nela, ou seja, o saldo vai aumentar com o valor que eu estou depositando e eu consigo sacar. Mas eu só consigo sacar caso o valor seja menor que o saldo ou igual ao saldo, porque senão eu vou ficar com o valor negativo e meu banco não aceita a pessoa ficar com a conta negativada. É uma regra de negócio no meu sistema. Ou seja, sempre foca no seu sistema. Se o seu sistema funciona de um jeito, é igual eu falei lá no primeiro. O administrativo recebe o salário por fora. Então, cara, foca pelas regras de negócio do seu sistema. É muito importante entender regras de negócio. Beleza? Eu tô sacando aqui, ele ficou com saldo insuficiente, então eu vou dar um exception. Eu vou querer quebrar o sistema para todo mundo ficar alerta. Opa, tá fazendo coisa errada aqui. Ou deve estar fazendo coisa errada porque quebrou aqui. Beleza? E ele vai ter aqui, mostra informações da conta, beleza, show de bola. E ele também tem o render, que passo de um mês, ele vai aumentar um pouquinho o salário dele. Só que o que acontece? Na conta salário, eu não falei que ela é uma conta à parte, é uma classe à parte no meu sistema. O que eu fiz? Na conta salário, eu falei que ela herda conta corrente. Eu falei para ela que quando ela render, ela vai quebrar. Então, ela funciona exatamente igual a conta corrente, mas por preguiça minha, por preguiça do desenvolvedor, eu falei que ela só não vai ter o render. Mas, peraí. Vamos voltar aqui no WPS. Classes derivadas podem ser substituídas por suas classes bases. Então, eu posso substituir a conta salário por... Então, deixa eu arrastar para cá. A classe derivada, que é a classe salário, está substituindo por sua classe base, beleza. Só que quando eu clicar e executar o método render, o que vai acontecer no sistema? Ele vai quebrar. E o dev, que não sou eu, porque eu fiz essa gambiarra, eu sei como funciona, mas outro dev vai funcionar. Opa, meu sistema está funcionando 100% a parte igual a orientação a objetos. Eu sei que ela está respeitando o Silent. Eu vou vir aqui, vou passar o olho e vou... O que eu vou fazer no programa? Eu vou lá, estou desenvolvendo, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho uma lista de contas correntes, porque a conta salário é uma conta corrente. Então, eu vou criar aqui uma conta corrente, criar uma conta corrente bonitinha, depositei R$100 na conta corrente. Tudo bem. Aí veio outra pessoa e criou uma conta salário. Eu construí aqui uma conta salário para ela e mandei depositar na conta salário dela de R$100. E vamos supor que uma regra de negócio nossa é fazer actions de mês em mês, porque são contas bancárias, fazendo algumas actions. Sei lá, a regra de negócio do meu sistema é assim, passar de mês em mês. Então, passou um mês aqui no meu sistema, ele vai iterar esse banco de dados nosso, que é as contas. Ele vai pegar cada conta, vai clicar em render, e depois vai me mostrar informações para o meu, sei lá, o meu gerente do sistema, ele quer ver como é que ficou essas contas depois de render. E depois de render, o que acontece? Vamos executar o sistema para ver? Vou executar aqui, pá. Eu tenho duas contas e, opa, saldo atual, R$100. E lembra que o rendimento da nossa conta salário da nossa conta corrente comum é de 2%. Então, 2% de 100 é R$2. R$100 mais 2 é 102, beleza? Só que aqui, na outra conta, ela me deu a informação. O sistema quebrou. Por favor, contate o administrador de sistema para verificar o log. Perceba que ela quebrou, mas ela quebrou e ainda conseguiu contornar. Meu sistema continua rodando. Por quê? Porque eu sou um programador defensivo. Eu sou neurótico com tudo. Mas vamos supor que você é um programador lá que não sabe a regra do negócio e esperou que estava funcionando 100% do jeito que deveria estar funcionando. A orientação objeto e o solid ao mesmo tempo. Aí você programou aqui e eu não coloquei o try catch. Por quê? Porque eu confiei no meu amiguinho. Ele seguiu as regras do negócio. Ele seguiu as boas práticas arquiteturais, correto? Não, porque vou executar aqui, o que vai acontecer? Vai quebrar. Então, percebe o quão importante é respeitar o L para os seus amiguinhos que estarem trabalhando junto contigo? Então, a importância do L eu sei que quem está herdando a base está fazendo as mesmas coisas que a base e não está fazendo gambiarra por debaixo dos panos. Então, vamos seguir, vamos respeitar isso para não criar sistema quebrando. Então, vamos pegar o último exemplo aqui da forma correta, respeitando o solid. Bora lá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, mas trabalhar da forma correta. Então, tem um sistema bancário e agora ele está arquitetado da maneira correta. Então, vamos ver aqui o 2 certo. Vamos ver como é que está o programa. O programa não mudou muita coisa. Ele tem uma lista de contas. Ele
vai falar que a conta corrente comum vai depositar R$100, a conta salário também vai depositar R$100. E vai dar um add aqui no banco de dados, conta corrente, conta salário. E depois vai iterar, depois de um mês, né? Depois de passar do mês, sobre essas contas executando as rotinas. Só que o que acontece? Nesse sistema aqui, o programador, ele viu que eu tenho 2 tipos de conta, mas que elas não têm algo em base 100% do tempo. Então, o que eu fiz? Ele trabalhou com composição novamente, mas ele fez o seguinte, ele criou uma interface. Nessa interface aqui, todas que tiverem essa interface vão consumir esse contrato que se chama mostra as informações. Então, se eu sei que uma conta tem a conta, ele pode mostrar informações. E o restante, cada uma vai trabalhando de um jeito diferente. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, gerenciador de conta. Gerenciador de conta, ele faz o seguinte, ele deposita, ele saca, ele rende, que é o cerne das duas. Então, eu posso depositar numa conta salário? Posso. Eu posso depositar numa conta corrente comum? Posso. Eu posso sacar numa conta salário? Posso. Eu posso sacar numa conta corrente comum? Posso. Mas, perceba que o gerenciador de conta tem render, mas esse render só é chamado na conta corrente comum. Por quê? Porque conta salário não rende. É a regra de negócio do meu banco. Então, vamos ver aqui. Se eu vim aqui na conta corrente comum, eu vou vir aqui que ele tem um render. O render é chamado pelo gerenciador e faz render. Todavia, a minha conta salário, ela não tem render. Cadê o render aqui? Não tem. Por quê? Porque minha conta salário não rende. Mas minha conta salário tem uma coisa em comum com a conta corrente comum. Elas são iConta. Por serem iConta, elas podem mostrar informações na tela. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Lá no iProgram, depois que passou um mês, ele vai iterar aqui, ele vai percorrer ao meu banco de dados. E ele só vai render caso a conta seja uma conta corrente comum. Uma conta corrente comum eu sei que vai render. Uma conta salário não vai render. Portanto, ele vai bater aqui no if, vai ver, opa, é uma conta salário, não rende. Mas eu sei que por ser uma conta, ela pode mostrar informações. Então, só uma vai render, aí a outra vai mostrar informações. Ou seja, uma vai render e mostrar informações, e a outra só vai mostrar informações. Então, bora lá. Vamos executar esse exemplo aqui do certo. Então, vamos ver se ele vai quebrar. Não coloquei nem traquete. Opa, ele executou. E só em uma que ele rendeu. Qual que ele rendeu? A conta corrente comum. A conta salário não rendeu. Ela só mostrou informações. Então, basicamente é isso. O propósito do L é deixar teu código organizado, fácil de testar e fácil de previsibilidade para outros programadores que chegaram no sistema e não tiveram noção da regra do negócio. Até programadores que já estão no sistema, mas estão em outra parte do sistema, quando ele vir para cá, ele sabe que por você estar respeitando o Solid, por estar respeitando a orientação objeto, ele sabe que você não vai fazer essa maracutaia e quebrar as pernas dele. Ele não está esperando isso, porque ele vai falar, opa, isso aqui é base? Então, se ele é base, o outro também vai ter e vai funcionar do jeito do CERN. Beleza? É extremamente importante você entender essa parte que eu acabei de falar aqui. Se entendeu? Cara, eu fico feliz que eu passei um conhecimento para você e passei do L, que é bastante difícil aí para o pessoal entender. É bastante difícil de achar um exemplo tão palpável assim. E é isso. Cara, se tem alguma crítica construtiva, deixa nos comentários. Tem alguma coisa para melhorar, pode deixar à vontade. Eu não ligo, eu vou ler com o maior carinho. E obrigado aqui, até aqui, quem assistiu até aqui. Obrigado.